Boa noite a todos. Né? Como o Marcos falou, fiquei com o tópico de 1 a 3, do Sede Perfeitos. Né? Um tema muito profundo, e eu tenho certeza que muita gente vai colaborar hoje, porque eu acho que todos vão ter muito o que agregar hoje. Eu vou ler o tópico 1 e 2, eu vou fazer alguns comentários sobre eles, e depois eu vou para o tópico 3, que vou dar um fechamento e vou fazer uma leitura do Rumo Certo, do Chico Xavier, que eu acho que encaixou bem também nesse tema. Então, vou iniciar a leitura hoje não é muito longa, então vai ser fácil a gente, né, trabalhar em cima dele. Então, características da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amas, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5, 44 e 46 a 48. Tópico 2. Eu vou ler o tópico 1 e 2 junto, porque o 1 é essa parte de Mateus, né? Então, no tópico 2. Visto que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a este, o que é inadmissível. Mas o homem a quem Jesus falava não compreenderia essa nuance. Jesus se limita a lhe apresentar um modelo e a dizer-lhe que se esforcem para alcançá-lo. Aquelas palavras devem, pois, ser entendidas no sentido de perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra deste modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observamos o resultado de todos os vícios, e mesmo de simples defeitos, reconheceremos não haver nenhum que altere mais ou menos o sentido da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. Eles são a negação, já que tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo levando até o amor dos inimigos, aliás, a nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é, por isso mesmo, sempre indício de maior ou menor superioridade moral, onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de ter dado a seus discípulos a regra da caridade, no que tem de mais sublime, lhe disse: sedes perfeito como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, assim a gente encerra o tópico 2. Quanto à questão do perfeito, né, eu estava vendo que essa tradução, já que essa parte que Jesus fala do sede vós com os outros perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, como ele não tem aramaico, ele só tem grego, eu vi que a tradução dele de perfeito seria cumprir ao que você veio, cumprir ao que você foi destinado, né, que seria perfeição. Né? E aqui ele fala o que a gente é destinado. Ele, nesse capítulo todo, ele dá um caminho para a gente. Amar os inimigos, né? Orar pelos aqueles que vos perseguem. Né? Ele explica o que é um homem de bem, que é o próximo tópico que a gente vai trabalhar. E quando eu estava lendo, eu lembrei muito das minhas aulas do Nova Acrópole de Filosofia, que já falava sobre Sócrates falando sobre essa questão do propósito das pessoas, para que o ser humano veio. Ele veio 400 anos, mais ou menos, antes de Cristo, mas ele já trabalhava esse sentido de que cada um tinha uma missão. Ele falava que a missão do homem era ter virtudes. Ele tinha que ganhar virtudes durante a vida dele. E, para isso, ele tinha que batalhar para eliminar os seus vícios, que estaria ligado ao orgulho e ao egoísmo, como está dito aqui. E por isso que ele fala muito sobre conhece-te a ti mesmo, porque era justamente para trabalhar a questão de diminuir a questão do egoísmo, porque ele dizia que riqueza,
a busca de perfeição do corpo, que era uma coisa que naquela época eles buscavam muito, isso não traria virtudes, né? Isso seria contrário a virtudes. Que o corpo era para ser usado para a busca de conhecimento, que para ele conhecimento era esse ganho de virtudes. Então, a gente tinha essa missão, como para ele as plantas tinham a missão dela, né? A planta veio para fazer fotossíntese, ela vai fazer, você querendo, você não querendo, você mandando ela não fazer, ela vai fazer. Porque ela veio para isso, é a função dela. E qual é a função da gente como ser humano? É chegar à perfeição. É isso que Jesus veio falar aqui. Né? Claro que aqui vai dizer que nunca seremos como Deus, isso é inadmissível. Mas Jesus precisava dar um modelo para a gente. E era esse o modelo que a gente tem que seguir, para a gente se aproximar o máximo possível que a gente pode dele. Né? E eu estava lendo no Livro dos Espíritos, tem um tópico que eu acho uma pergunta que eu acho bem importante, que é a 11. Eu só vou ler ela, mas lógico que o atributo da divindade, todos falam sobre isso. Mas vou ler só a 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Aí a resposta dos Espíritos. Quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximação de Deus, então verá e o compreenderá. Então, os Espíritos vão dizer assim, quando você conseguir se desligar da matéria, né, e se voltasse ao espiritual, ao divino, né, se aproximando da perfeição, aí sim você poderá entender um pouco da intimidade divina, né, de Deus. Porque ainda não temos, que na pergunta 10 ele fala isso, né, que falta um sentido para a gente poder entender a intimidade com Deus. Então, é isso que a gente vem buscar. A gente tem que buscar essa aproximação da perfeição dele para a gente se aproximar à intimidade, a criar essa intimidade com ele, né? A criar esses sentidos que a gente precisa para ter intimidade com Deus. Bem, quando ele fala em amai os vossos inimigos, muita pessoa deve dizer, mas eu não tenho inimigo, não. mas não é bem isso, né? Porque a gente sabe que ali Jesus estava falando sobre inimigos também, porque se a gente for pensar, a Judeia e Samaria, eles já brigavam, eles já eram inimigos sem nem se conhecer, né? Não sabia nem quem era o samaritano, mas era samaritano, ele já era inimigo. E assim a gente vê que no tempo de hoje existe, né? As diferenças que tanta gente está batalhando para diminuir. Então, tem pessoas que não falam com outras pessoas porque tem um time de futebol diferente, ou então porque ele tem um partido político diferente do seu. Então, são várias coisas. Uma raça diferente da sua, né? Uma opção sexual diferente da sua. Enfim, são N coisas que as pessoas podem dizer que não é inimigo, mas se você não se aproxima dele, né? Se você não está amando e o respeitando, né? Então, é isso que Deus queria, que a gente amar os nossos inimigos. Se você acha que você não tem que pensar mais um pouquinho se você não está fazendo diferença com algumas pessoas, né? Já que somos todos irmãos. Bem, eu vou continuar o tópico 3, aí eu vou fazer um embasamento, assim, geral, e eu vou ler o texto do Chico Xavier e vou abrir para todos me ajudarem, né? Para a gente trabalhar um pouco em cima desse texto. Então, o outro tópico, que é o 13, o último tópico que eu vou trabalhar hoje, se chama o homem de bem. E aqui ele vai dar vários direcionamentos para a gente conseguir se tornar um homem de bem. Né? Então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao trem tudo que gostaria que ele fizesse, né? Então, aquele trabalho da reforma íntima e do exame de consciência que a gente tem que ter todos os dias. Aí ele continua. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer felizes os outros, na lágrima que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos conflitos. Né? Então, eu acho essa parte bem interessante, porque ele encontra felicidade em fazer o bem. E a gente sabe que realmente são as felicidades que ficam.
A gente já vem trabalhando algumas vezes, né, falando sobre a verdadeira felicidade, que é justamente que a gente consegue, quando a gente consegue essas virtudes, quando a gente consegue ser benevolente, caridoso, amoroso, né, então aí são felicidades que duram, não aquela coisa material que você compra e daqui a 15 dias você não tem graça mais nenhuma para você, mas aquela pessoa que você enxuga a lágrima, que você ajuda, aquilo ali fica com você para a sua vida toda. Então ele continua. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse, contrariamente ao egoísta, que calcula os proventos e as perdas de toda ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anatema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, pois está ciente de que é aquele que prejudica o trem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar em sofrimento uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. É exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, não se lembrando senão dos benefícios, por saber que lhes será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e se recorda destas palavras do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem evidenciá-los. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Entrega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece de sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, trata-o com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhe levantar o moral e não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo quando lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres de posição que ocupa e se empenha em cumpri-lo conscienciosamente. Né? No capítulo 17, item 9. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que a lei de natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. Não ficam assim enumerados todas as qualidades que distinguem o homem do bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabam de mencionar, já se acha no caminho que conduz a todas as demais. Então, aqui ele está dando um direcionamento, ele falou tudo o que a gente precisa fazer, né? E está em tópicos, assim, não tem como a gente errar. Então, acho que a reflexão que a gente tem que fazer em cima disso, além de tentar seguir o que ele está ditando aqui em cada tópico desse, é fazer aquele exame de consciência quanto o que somos hoje. Porque, muitas vezes, o que a gente faz, que a gente acha que é correto, às vezes a gente está fazendo porque a gente é meio que coagido a fazer aquilo, né? Existe alguma coesão ali em cima para que você faça. Às vezes você está seguindo aquela velocidade no carro, né? Está lá escrito 80, você vai seguindo porque você sabe que lá na frente você tem um pardal. Então, você está seguindo porque você está sendo forçado pelas leis que regem a sociedade. Então, muitas coisas que a gente faz, que é dita corretas, muitas vezes a gente faz porque somos, assim, existe alguém que impõe aquilo para a gente. Então, a gente tem que pensar, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo porque eu quero fazer? Estou fazendo porque eu sou benevolente, porque realmente eu gosto de fazer isso, que eu gosto de ser correto, que eu gosto de trabalhar em cima das virtudes que eu tenho como ser humano. Né? Então, muitas vezes, a gente vê na televisão
quando tem terremoto, alguma coisa assim em algum país, geralmente fica tudo, as leis já não existem mais, fica tudo tumultuado. E o que acontece muitas vezes? As pessoas invadem lojas, roubam lojas, né? Quer dizer, naquele momento eles mostram o que eles são, né? Aquela máscara cai. Então, assim, é importante que a gente consiga trabalhar em cima do que realmente somos e de nos conhecermos para entender o que a gente está fazendo é porque a gente gosta, é porque a gente sente que tem que cumprir esses deveres, e a gente faz isso porque a gente se sente feliz em ser isso, em ser o ser humano que veio para sermos, né? Para a missão que a gente precisa cumprir. Então, acho que é bom a gente trabalhar em cima disso. Outra coisa importante é que, além da gente fazer essa reflexão, a gente consiga ser um pouco de exemplo para as outras pessoas, né? A gente sabe que o Espiritismo vem ajudando, todos aqui dessa turma, eu sei que já conversou sobre isso, todo mundo sentiu que melhorou ali um pouquinho. Então, esse pouquinho você pode passar para frente. Eu escutei uma história hoje que eu achei muito, muito interessante e eu acho que é muito verdadeira. Assim, dá para a gente refletir bem em cima disso. E era mais ou menos assim. Um sábio ia fazer uma conversação, ele ia passar seus ensinamentos e marcou em cima de uma montanha, no meio de uma floresta. E as pessoas da cidade, os reis, os príncipes, todos queriam ir, porque todos queriam escutar o que ele tinha para dizer. Então, começaram a comprar grandes tochas para levar, tochas imensas, que era para poder iluminar o caminho, porque era tudo escuro, porque era no meio de uma floresta, e em cima de uma montanha. E tinha uma senhora que ela queria muito ir, mas ela não tinha dinheiro para comprar uma tocha. Então, ela vendeu os cabelos dela e comprou uma pequena lamparina, óleo para colocar na pequena lamparina que ela tinha. E todos ficavam dizendo, essa lamparina não vai iluminar nada. Você não devia nem levar essa lamparina, não vai adiantar de nada. E assim mesmo ela levou a lamparina dela. E foram todos com tudo iluminado com as tochas, e de repente na montanha deu aquela ventania, aquela chuva, apagou todas as tochas. Mas a senhorinha estava lá com a lamparina dela, que era pequenininha, o que ela fez? Ela colocou o corpo em cima da lamparina dela e protegeu da chuva. E foi a única que ficou acesa. E aquela chama bem pequenininha conseguiu ser vista de longe, de cima da montanha. E, além disso, ela conseguiu ir lá acender cada tocha que tinha lá. Então, aquela luz pequenininha trouxe a luz para todos. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que ser, essa lamparina. Né? A gente é pequeno, a gente não é muita coisa, mas a gente pode ali iluminar aquele que talvez esteja um pouquinho mais atrasado que a gente, que precisa um pouquinho daquele exemplo, né? Um pouquinho daquele conhecimento que a gente tem. Né? A gente é abençoado por a gente estar aqui todas as noites estudando, né? Conhecendo o Espiritismo, sabendo quais metas que a gente tem que seguir, né? Sendo dado para a gente aqui todas as noites o que a gente tem que fazer, para que a gente veio, e a perfeição que a gente busca, né? Que é cumprir a nossa missão de ser um homem de bem. Né? Então, que a gente trabalhe em cima disso. Outra coisa que eu também, assim, refleti, eu adoro. Quem me conhece, assim, sabe que eu adoro contos, muitos. Eu escuto vários, né? Durante a semana. Esse era um conto budista, mas eu vejo indianos, eu vejo vários. Porque eu acho que sempre ele mostra um pouquinho e ensina um pouquinho para a gente. Eu vi um muito interessante também, que era um cavalo que caiu num buraco muito fundo. E as pessoas disseram, esse cavalo já está muito velho e vai dar muito trabalho para ele sair daí de dentro. Vamos jogar areia para ele morrer mais rápido? Então, eles começaram a jogar areia. E o cavalo começou a pisotear aquela areia, e ele, no lugar de ficar em cima dele, como ele ia pisoteando, né, ia criando mais volume, ele conseguiu, de tanto que jogar areia ele pisoteou, ele conseguiu aumentar o nível de terra e ele conseguiu sair do buraco. Né? Então, é isso, a gente saber aqueles obstáculos que a gente tem que enfrentar, aquela areia que estão jogando, que é para matar você usar ele como ponto para subir, para se elevar. Porque toda dificuldade que vem para a gente vem para elevar nossa consciência, né? Para a gente se melhorar. Então, que a gente possa usar todos esses obstáculos que a gente vai seguir na vida para se elevar e elevar nossa consciência. Bem, eu acho que era isso. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, né? Eu não vou comentar tópico por tópico aqui, porque eu achei que foi muito claro no que ele fala sobre o homem de bem, o que devemos seguir. Então, eu vou deixar aberto para vocês me ajudarem, tem um bom tempo aí, então eu tenho certeza que Marcos vai puxar algumas pessoas para me ajudar. Então, obrigada. Cris, achei maravilhoso, Cris, as suas colocações sobre esse tema, as histórias que você agregou. É sempre perfeito quando a gente consegue fazer essa junção
de estudar a obra e sempre a gente trazer como você faz com esses contos, que acabam sedimentando, porque sempre é bom escutar, né? É o que liga mais, ela vai fazendo com que a gente faça uma viagem e acompanhando você nas suas colocações e as histórias quando são contadas e tem esse grau de reflexão são muito importantes e auxiliam muito. Eu fico muito feliz quando eu vejo a apresentação de vocês, porque eu vejo da dedicação e da preocupação de sempre estar trazendo novas circunstâncias e algo que prenda, né, e aumente a reflexão. A gente fica feliz porque logo, logo a gente pode estar vendo o Cris auxiliando lá na casa, usando a tribuna, né, para fazer uma palestra, se ele tem potencial, e outros tantos que estão aqui com a gente, se permitam esse exercício, se permitam o querer, não o querer pela vaidade, mas o querer para auxiliar, para continuar a divulgar a doutrina espírita, que a gente está precisando muito de pessoas palestrantes. Não somos não somos palestrantes, nem estamos aqui nos profissionalizando ou usando esse espaço para tanto. Mas com o comprometimento de todos vocês podem sim querer contribuir com a doutrina, contribuir com a propagação da palavra do Espiritismo, e principalmente que o Espiritismo é Jesus redivivo. Esse tema é um tema muito importante, que vem do homem de bem, né, como você trouxe, ser de perfeitos. Tem também reflexões muito profundas no Livro dos Espíritos, principalmente a questão 919, que é Santo Agostinho, que faz aquela reflexão. E esse capítulo 12, né, do Livro dos Espíritos, ele é muito interessante, porque ele aprofunda mais ainda. Quem quiser pegar esse tema aqui que Cristo trouxe hoje e ir para o capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente, nos nossos encontros do sábado, é uma boa pedida para final de noite. Mas o espaço está aberto para quem quiser se pronunciar, é só abrir o microfone e contribuir. Esse tema é muito legal. Fiquem à vontade, pessoal. Vamos participar. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Eu vou aproveitar, né, primeiramente parabenizar a Cris, assim, foram reflexões que tocou profundamente o coração. E hoje, né, eu estava realmente refletindo sobre isso, numa situação, e eu fiz uma oração perguntando, né, a espiritualidade, que eu quero me tornar uma pessoa melhor, e naquele momento, naquela situação, eu não queria desejar o mal, nem me sentir perseguida. E aí eu abri um texto, que foi do livro Vida Feliz, né, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, que eu vou compartilhar com vocês. Ele fala o seguinte, né? Porque as pessoas que te apresentam más e egoístas, ou porque te afligem e desconsiderem, não planejes o revide. Há quem ainda se compraz no mal, quem perturba e se ufana disso. Não seres mal saídos do primarismo, adquirindo a luz da razão e a sensibilidade da emoção. Não é justo que desças e a elas te nivele, sofrendo mais, quando podes ascender e elevá-las, alterando a paisagem moral do mundo para melhor. Seja tua ação de engrandecimento e compreensão das falhas e limites do teu próximo. Jamais te arrependerás agindo assim. E aí, diante de tudo que Cris, né, explanou aí para a gente, essa questão da lamparina, né, coincidiu muito com isso, né, porque assim, a gente tende em determinadas situações a vibrar aquela situação que nos apresenta ali, né, e a gente tem por obrigação de buscar ser desperfeito, né, de buscar permanecer sendo luz. Então, assim, tem momentos que é difíceis, mas eu acho que a gente tem que se policiar quanto a isso, né? E a oração, realmente, ela é uma fiel escudeira nossa, né? Eu, assim,
fazia muito tempo que eu não sabia o que era isso, né? Durante todo o meu dia, eu nem sei dizer quantas vezes eu elevo meu pensamento fazendo oração, pedindo discernimento e sabedoria para poder agir em algumas situações. E tem sido bem eficaz. Então, mais uma vez, Cris, obrigada por todas essas reflexões que você trouxe hoje para a gente. Tocou profundamente o coração. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, essa mensagem que no momento da oração eu abri o livro, né? E acabou que teve muita coisa a ver com o que foi estudado hoje. Passa a palavra, Marcos. Ok, Kaline, é isso mesmo. A gente tem que estar buscando essa ferramenta da prece o tempo todo para nos auxiliar, e realmente é um exercício diário, né? Todo santo dia a gente estão aparecendo situações para nos testar, né? Eu mesmo fico caindo o tempo todo, mas sempre em prece. Era um hábito que eu não tinha, e quando eu aprendi, graças a Deus, isso me ajudou muito, porque nós somos testados o tempo todo. Levantamos, acordamos e já estamos em teste, né? Vamos aí para quem mais queira. Eu? Opa, meu Marcelo, filho. Eugênio. Fica à vontade. Boa noite, meus irmãos. Que bom. Cris, Kaline, que reflexões maravilhosas. E me fez esse ser de perfeitos novamente, como o Antônio falou, cada vez que a gente estuda novamente, vem mais ensinamentos, mais aprendizado, né, com relação ao que Jesus nos trouxe. Enxergo, né, assim, mais uma vez, uma conexão muito grande com a nossa doutrina, eu já falei aqui, que é a questão da reforma, né, da transformação moral, que particularmente dessas religiões que eu conheço, com a vinculação cristã, eu só enxergo no espiritismo, né, esta coisa dessa convocação permanente para a nossa reforma. É só desta forma que a gente conseguirá, né, começando a construir esse reino de Deus em nós mesmos, através do nosso aprimoramento. Ser de perfeitos realmente parece uma utopia, né, Marquinhos? Parece uma utopia, assim, quando a gente diz, mas eu não alcançarei isto, né? E aí, tanta reflexão nesses 3 itens que Cris trouxe, e me permitam também, assim, nas orações que o Pai Nosso, ele é extremamente completo, né? Assim, quando a gente começa a refletir em cada palavra que Jesus nos ensinou sobre a oração do Pai Nosso. E eu aprendi, e aí já com nossos estudos, no Pai Nosso que eu começo a praticá-lo, orar diariamente, né? Eu sempre incluo grande parte desses ensinamentos na busca dessa perfeição, né? Que é o Pai Nosso que estás nos céus, né? E aí eu sempre questiono, meu Deus, como eu não estou longe de enxergá-lo ainda, essa sua beleza. E aí vem a nós o teu reino de amor, de paz, de justiça, de sabedoria, de amor ao próximo e a si mesmo, né? De indulgência, de benevolência, de caridade, de perdão. Todos esses sentimentos e essa prática, quando a gente consegue vencer um pouquinho disto, né? E nesse hábito de sempre buscar esse entendimento do reino, dessa construção do reino em mim, em nós, né? Cada um é responsável pelo seu encontro e o seu desenvolvimento na busca desse reino, que ele não está ali, nem acolá, né? Ele continua dentro de nós, né? E aí a Cris, me permitam também, a Cris falou aí, eu já citei aqui, mas vou novamente, de uma parábola, de um conto, né? De um conto hindu, né? Que Deus resolve tirar a divindade do homem, né? E pergunta, né? Isso a gente já comentou aqui, Paulo já falou aí nas suas palestras, e aí cada um dá uma sugestão de onde colocar, e não vou me estender nisso, mas aí Deus no final diz sempre que onde foi desejado que
se colocar, as sugestões de onde colocar a divindade do homem, né? E ele termina nessa lenda, nesse conto, que vamos colocar nele mesmo, né? Porque é o último lugar onde ele vai buscar. E aí, nessa lenda, conclui de que o homem explora tudo, coisa material, de tudo, o universo, e por aí afora vai, em busca de algo que se encontra dentro de nós mesmos, né? Então, assim, e eu quero só complementar, tem um casal, tá noivo e amigo meu, muito próximo, e aí eles eu tive a gratidão deles me convidarem para ir ao apartamento deles, que eles estavam passando por uma certa dificuldade, e aí fui lá escutá-lo, fiz uma oração com eles inicial, são católicos fervorosos, né? E aí me pediram, porque apareceu esse amigo, ele se separou há pouco tempo, um casamento muito breve, e já está noivo novamente. E qual é o empecilho disto? A ex deste meu amigo, ela tem perturbado muito, não ela, mas os sentimentos que tem aflorado nos dois. Primeiro, esse amigo desenvolveu um ódio, assim, terrível, com relação à ex. No dia que eles foram à igreja para receber a bênção da aliança, o padre chamou ela pelo nome da ex dele. Olha a história da obsessão, como ela, né? E falaram, e aí veio, tio, que ele me chama de tio, o que é que você me sugeriu? Eu disse, olha, vocês são católicos, cristãos, só tem uma solução para esse problema de vocês, é começarem a orar por ela. Primeiro, orar todos os dias. Ela já se transformou no inimigo de vocês, e esse ódio que vocês transmitiram para mim só vai ser resolvido buscando orar por ela, amando-a. E aí tem tudo a ver, né, com esse texto aqui. E aí essa semana eu liguei para eles, e aí, como é que está? Tio, tenho melhorado bastante, mas é difícil. Eu digo, não, é difícil sim, não é fácil não. Perdoar, rezar pelos seus inimigos. Isso foram os ensinamentos que Cristo trouxe. O jugo é leve, né? Então, sabe, Marcos, era essa reflexão que eu queria agregar, e agradecer a Cris e a Kaline pelos ensinamentos, né, pelas reflexões que nos trouxe. E eu queria contribuir desta forma, Marquinhos, assim, de dar esse depoimento de que é possível a gente ir buscando essa perfeição, né? E que quando a gente começa a conseguir, é impressionante a transformação nas nossas vidas, né? É isso, Marco. Vou passar aí para os demais agregarem mais alguma coisa. Obrigado, viu? Marcos, obrigado, Eugênio. Marcos, eu gostaria de pedir a palavra, pode ser? Sim, pode continuar. Bom, então, começando aqui. Eu não estava preparado para falar, até porque a situação inicial desse debate que vocês e nós estiveram fazendo me trouxe uma certa indisposição, por isso pedi para que você, Marcos, assumisse. Então, durante Antônio, Oi? Antônio, só está dando um retorno aí de algum outro equipamento seu que está aberto aí. Certo. E agora, fechou? Perfeito, está perfeito agora. Pronto. Depois, durante o Evangelho, eu consegui me harmonizar um pouco, certo? Eu gostaria de reforçar a necessidade, quando estivermos no estudo, e isso nós já conversamos, de não trazermos temas polêmicos, que de alguma forma pode perturbar a harmonia preparatória do estudo. Bom, mas eu gostaria de ir para o tema, pode ser? Como temos alguns minutos, foi-me sugerida aqui uma leitura. E essa leitura, ela vem a propósito desse capítulo de hoje, né? Que é ser perfeitos, características da perfeição, e depois o homem de bem. Aí,
Uma coisa que sempre me preocupa e que eu queria aqui refletir com vocês é do caminho que nós temos que trilhar para sermos homens e mulheres de bem ou espíritos de bem. Então, a leitura ela foi-me sugerida e realmente ela tem tudo a ver. Eu vou pedir perdão porque eu tentei fazer uma súmula, mas não tem como sumular, digamos assim, o texto. É do livro Luz nas Trevas, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Ora, assim, para ser um homem de bem, ou uma mulher de bem, um espírito de bem, começa assim: trabalha em favor do bem e permanece em paz íntima e irretocável. Isso é um dito de Joana de Ângeles, transcrito por Divaldo Franco. E é o capítulo 14. Bom, meus irmãos, aferição de valores. Sempre que se conclui uma obra ou se encerra um empreendimento, é natural que se faça uma aferição de valores, de modo a concluir-se pela melhor maneira de agir em relação a futuras realizações. Medem-se as resistências dos objetos através do seu comportamento diante das pressões sofridas. No ser humano, os fenômenos de qualificação exigem as mais diversas injunções de natureza física, emocional e espiritual. É naturalmente na sutil área dos sentimentos que se pode enfrentar o desafio da resistência. Resultado dos acontecimentos morais que se acumulam na sucessão dos renascimentos corporais, surgem em formas de necessidades e ambições, transformando-se em idealismos estimuladores ou conflitos desgastantes. À medida que se evolui do instinto à razão, do primitivismo às emoções superiores, desenvolve-se a sensibilidade na medida em que o amor se expande. É nesse campo de expressões emocionais que se deverá aferir a excelência do sentimento. Meus irmãos, temos que fazer exatamente, digamos que, um método de Santo Agostinho, todos os dias, muitas vezes até nas horas das nossas vivências diárias. Realmente verificarmos o quanto nós estamos próximos do bem que nós já começamos a entender pelo estudo do Evangelho e pelo estudo da doutrina espírita, ao qual vimos traçando já há algum tempo. Me perdi aqui. Preocupações e ocorrências mal-sucedidas transformam-se em fantasmas que ameaçam a paz com receios e ansiedades. Desencantos e torpezas que atiram aos abismos do desespero e do desconforto. Concomitantemente, as influências ambientais e as circunstâncias no entorno aumentam as aflições que devem ser controladas e dispostas à misericórdia divina, que melhor proporciona a real avaliação. Não te deixes sucumbir ante os infortúnios, os inesperados acontecimentos infelizes. Cada ser é portador da própria carga de realizações e, quando convidado ao resgate, é necessário depurar-se mediante os sofrimentos que surgem como processo iluminativo. Bem-aventuradas as oportunidades que constituem um meio eficaz para a depuração moral de que todos têm imperiosa necessidade. Meus irmãos, isso aqui nós já conversamos também. Tudo o que nos acontece durante o dia, todas essas demandas, essas situações, esses sofrimentos, digamos, eles são oportunidades que nós temos que encarar com toda a vontade e com toda a segurança, isto, advindo do conhecimento do Evangelho de Cristo e da doutrina dos Espíritos, para podermos galgar mais um passo que nos leva realmente a esse caminho, que é o caminho de sermos mais perfeitos. Não é sermos perfeitos, é sermos mais perfeitos. Não fosse esse recurso, o sofrimento atual e dolorosas expiações se encarregariam de fazer expungir os débitos graves que não podem ficar ocultos no ouvido, porque toda ação produz equivalente reação e,
quando se trata de prejuízos morais, é normal que a recuperação ocorra de imediato. Muitas vezes nós falamos nisso, né? É melhor nós fazermos nossa recuperação pela prática do amor. Muitas vezes, pela nossa má inércia, nós somos obrigados a sofrer. Então, nós vamos nos purificar pela dor. E, às vezes, são dores muito profundas que devemos evitar, exatamente já que temos o acesso às práticas do amor. Graças à crença que explora no teu coração, através dos sublimes ensinamentos da imortalidade, podes compreender a justeza das divinas leis em execução pelo automatismo do amor. A gente estava conversando hoje, eu e o seu Inácio, já conversei também muito com meu irmão Marcos Melo, que realmente esse amor, ele é pródigo de situações inimagináveis, realizações imponderáveis. A gente vê, a gente se esforça um pouquinho, a gente nem vê, na verdade, a gente imagina, se esforça um pouquinho e lá está uma realização amorosa, tornando-se viável e sendo útil para nós e principalmente para os nossos semelhantes. Aceita a noite sombria com a certeza do dia de sol que logo virá. Reflexiona hoje na preocupação e na dor que te surpreendem, demonstrando a certeza de que logo passarão e voltará a primavera de esperança e de sorrisos. Não és o único a ser invitado à aferição dos valores morais que te erguerão a níveis evolutivos mais elevados. Para que te seja menos aflitiva a situação, dilata o amor em tua volta, enlaçando tudo e todos no sublime alimento da alma, e perceberás como se modificam as situações penosas. Meus irmãos, o alimento da nossa alma é o amor. Então, nesse caminho da nossa purificação, temos que nos tornar mais assertivos e mais amorosos, e tendo em vista que tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós praticamos, tem que ter essa aferição da moral do Cristo, da moral que nos é aberta e nos é esclarecida pelos Espíritos, sabendo que nessa passagem que nós estamos tendo a oportunidade de estar neste momento encarnados, não temos outro objetivo senão o nosso avanço intelecto-moral e a ajuda fraterna aos nossos semelhantes. Agradeço e devolvo a palavra para nosso irmão Marcos Melo, pedindo desculpas pelo início, mas é um pedido que eu faço para que nas próximas reuniões a gente evite realmente a gente trazer esses assuntos polêmicos no início. Ok, Toninho. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua participação. A gente tem que ter em mente que isso é sempre um exercício, né? Que nós devemos fazer, e às vezes a influenciação acontece ao nosso derredor e nós nem percebemos. E às vezes basta, como o Toninho falou, um tema que nos incomode e isso se transforma num certo gatilho, né? E acaba potencializando e desarmoniza a pessoa totalmente. Eugênio, perfeito, meu amigo. O seu exemplo foi fantástico, teve tudo a ver com o que Cris colocou. E nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Às vezes a gente nos colocamos de uma maneira que a gente acha que não é capaz de auxiliar, mas sim, de uma forma bem humilde, a gente pode auxiliar, que foi como você fez. Você estava com a sua lamparina na mão, né, fazendo uma alusão à nossa irmã Cris, que trouxe aquele conto. Você estava com a sua lamparina na mão ali, humilde, mas sempre pronta para iluminar aqueles que estão ao nosso derredor. Às vezes, aquele que está com a tocha na mão enorme, né, e se acha iluminado e capaz de sair iluminando os outros, muitas vezes a tocha que ele traz na mão é uma luminosidade tão opaca que não chega até a escurecer mais ainda
né? Não é nem uma luz, é uma luz reversa, vamos dizer assim. É uma luz negra que ele traz. Então, é a gente se trabalhar na nossa humildade e saber, sim, que nós temos uma lamparinazinha na mão, às vezes com a nossa luzinha ali bem humilde, mas que a gente pode realmente fazer uma grande transformação quando a gente usa o que Tonho falou, né, faz o exercício do amor, o de propagar, o de querer o bem do próximo. E nada melhor do que a prece e o evangelho para sedimentar e transformar todos aqueles que estão ao nosso derredor. Falar para outras religiões, e como você fez, né, para outras pessoas que têm uma religião que às vezes não são compreendidos certos elementos, certas vivências, nos torna mais limitados, mas graças a Deus você teve a inspiração necessária e dentro da simplicidade pode trazer o auxílio a esse casal, que eles prosperem. Mas nós ficamos com o nosso tempo aberto ainda. Se Inácio, outra pessoa queira finalizar, está aberto as colocações. Temos um tempo. Marcos. Diga aí, João. Pode ficar à vontade, meu amigo. Tá ok. Meu irmão, muito boas colocações de todos os colegas, da Cris, da Karine, do Eugênio, do irmão Antônio, as suas colocações também. E eu vi no tema de hoje e lembrei justamente de um texto bem simples do Espírito Batuíra, né, no livro Os Recados da Vida, de diversos autores, em cujo título é Deus e o Homem, né? Ele diz: a imagem do semeador trazida por Jesus às nossas considerações é o ensinamento perfeito. Em verdade, Deus nos oferece a força da vida, a bênção do sol, a generosidade da terra, a colaboração da fonte, a riqueza do clima, o amparo do adubo, a oportunidade de servir, a luz do discernimento, o tesouro da colheita, a alegria de trabalhar. E os recursos que todos dignificam a paisagem na qual o homem, filho e colaborador da criação, é chamado a atuar. Sim, Deus lhe dá tudo aquilo de que carece para engrandecer-se e resguardar-se, progredir e elevar-se cada vez mais. Entretanto, embora lhe conceda tudo, até mesmo a semente que explodirá em prodígios de evolução e aperfeiçoamento, paz e vida, pede a ele unicamente para que exerça o privilégio de trabalhar. Assim, a lição evangélica é simples e clara. Nós que estamos despertos para a renovação, aproveitemos o tempo e saibamos trabalhar e servir sempre, porque nisso residem as nossas bênçãos maiores. Batuíra. Assim, nesse texto do Batuíra, é perfeito justamente o discernimento, tá certo, do homem de bem, porque nós estamos encarnados justamente com esse objetivo, ou seja, de buscarmos a nossa iluminação como homens, buscando trabalhar no bem. E como diz o texto que ele fala, somente vamos conseguir atingir esse objetivo de homens de bem quando a gente realmente nos dispormos ao trabalho de forma humilde, através da caridade e, acima de tudo, objetivando sempre buscar no próximo, tá certo? O nosso irmão maior em todos os sentidos. É essa a minha colaboração de hoje, Marco. Passa a palavra para você. Perfeito, meu amigo. É isso aí mesmo. Show de bola. Sou Inácio. Beleza. Parabéns, Cris. Parabéns, Kaline, Eugênio, Antônio, João de Deus. Esse texto de hoje, ele é perfeito. E o seguinte, eu acredito que se nós guardássemos verdadeiramente
em nós. Este item 3 seria suficiente. Vejam só, a minha empolgação com a doutrina espírita é pela beleza e pela eficácia que a doutrina espírita tem. Vejam só, Eugênio narrou uma situação onde um católico que era casado, logicamente deve ter se vinculado a essa pessoa por gostar dela, separou-se e passou a odiar. Bom, a lição do Cristo é amar. A lição do Cristo é amar. As doutrinas, elas têm alguém que diz, que promete que vai fazer por você, que vai resolver a sua vida, os seus problemas. Esse é o grande diferencial da doutrina espírita. Ela lhe responsabiliza e ela diz, faça-se achar que deve. Capítulo 10, item 20. O que vale é a intenção. Então, eu sou espírita. Eu assumi um compromisso. Mas, se tem algo, eu deixo de ir, eu não vou hoje, eu não vou amanhã. Cadê o meu compromisso? A doutrina espírita não lhe cobra. Ela lhe apresenta e diz, você já deve saber. É a cada um segundo suas obras. Então, a diferença grande das demais religiões é que não tem alguém que diz, nós aqui resolvemos o seu problema. Vem aqui que a gente vai dar um jeito. Não existe nada disso. Está tudo aqui. E o seguinte, a Cris falou na questão ver a Deus. Quando a gente se desvincular do peso da matéria, significa dizer que nós evoluímos a um determinado nível de não precisarmos mais de reencarnação. Creio eu que já estaremos com a lucidez tamanha que nós não iremos mais nos preocupar em ver a Deus. A nossa preocupação vai se tornar cuidar de auxiliar os nossos irmãos que estiverem lá embaixo. Essa questão, o homem de bem, esse item 3, tem 18 proposições. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça, em sua sabedoria, sabe que nada acontece sem sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, sabe que as dificuldades, possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Veja só. Essa colocação aqui, esse item, a gente vai ver no amor da mãe, que a satisfação dela é fazer pelo filho, ou pelos filhos. Ela se mata pelos filhos. Então, a gente percebe que o que está sendo visto aqui, o homem de bem, esse item encontra satisfação nos benefícios que espalha, é uma verdade. É bom, humano e benevolente para com todos. Respeita nos outros todas as convicções. Em todas as circunstâncias, a caridade é a sua guia. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. O amigo de Eugênio, ele ainda não trabalhou isso aí. É indulgente para as fraquezas alheias. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Estuda nas suas próprias imperfeições. Não procura dar valor ao seu espírito. Não se envaidece de sua riqueza. Usa, mas não abusa. Se a ordem social colocou os homens sob sua dependência, trata-os com bondade. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa. Ele finaliza dizendo que aquele que se esforce por possuir as que acabamos de enumerar, já se acha no caminho que conduz a todas as demais.
Quer dizer, além dessas 18 proposições, ele diz que ainda existem outras, que a gente não sabe. E aí é o seguinte, estamos distante disso. Eu acho interessante como a Cris ela traz argumentos que vêm do hinduísmo, do budismo e tal. E como nós temos lições, ensinamentos, narrativas, histórias, fatos, mostrando o que a gente pode fazer. Mas por que a gente não consegue? Creio eu que é porque nós, quando perdemos o nosso controle emocional, a gente erra, a gente falha. A gente está convivendo com a esposa, com o marido. Está tudo bem e tal. Qualquer coisa que seja divergente da minha opinião, eu me irrito, eu me desequilibro, eu falho. Por quê? Por que eu não consigo o controle emocional? A narrativa que a Cristiane fez da mulher com seus cabelos fazendo a lamparina é uma demonstração da paz e do equilíbrio interior, da confiança em tudo que Deus promete. Era simplesmente com calma e tranquilidade, confiante, foi. Ela não se abalou. Nós temos que trabalhar esse campo, o emocional. Nós estamos aí com o Evangelho, com a doutrina espírita, com ele, e estamos nos matando. Por quê? Por que a gente se mata? Pelo desequilíbrio emocional. Falta-nos trabalhar isso aí. Esse é o trabalho que a gente tem que buscar, manter o meu equilíbrio. Porque eu posso debater qualquer temática em equilíbrio. Eu preciso manter o meu autocontrole. É isso que a gente tem que buscar. Esses ensinamentos todos, a gente tem que ter em mente. Mas também eu preciso me apaziguar intimamente. Porque enquanto está tudo bem, eu estou bem, mas se não for do meu agrado, eu passo a violentar, agredir, eu não estou bem. Eu estou momentaneamente bem. E o nosso trabalho é para que a gente se mantenha o máximo possível dentro do controle. Porque a gente pode simplesmente falir numa derrapada. E é isso que a gente está buscando aqui. A Cristiane colocou. E eu acredito que todos vocês são melhores hoje. Estão diferentes hoje. Talvez no catolicismo também estivessem, não sei. Mas a nossa gratidão é por esse momento. É pela oportunidade de estarmos juntos, nos auxiliando a ficarmos mais fortes. O depoimento da Kaline é estimulante, para a gente é satisfatório, porque é assim que a gente quer, é que todo mundo esteja bem, que quando a gente se encontra, cada um sorrindo um para o outro. Agora, no estudo, depois, amanhã, sempre. Deveríamos estar sempre, porque a nossa meta é sermos homens e mulheres de bem. E homens e mulheres de bem não têm desequilíbrio emocional. Vivem em perfeita harmonia consigo e com o próximo. É isso que a gente tem que buscar. E a doutrina diz que isso é responsabilidade sua. Essa é a diferença das demais. Não tem ninguém que faça por mim, que esteja prometendo que vai fazer por mim. Não, é você que faz. Você é espírita, está cumprindo com o seu papel, você sabe. Eu sei se eu assumir e estou realmente me comprometendo e executando aquilo que eu me comprometi a fazer. Então, é a responsabilização. É a cada um segundo suas obras.
Não tem essa história de fulano vai resolver o meu problema. Não. Que é o que se vê nas outras. Alguém apontando a solução para você. Todos estão fazendo isso. Faça isso, faça assado assim. Cada um tem uma solução para o seu problema. Mas não diz, fulano, se trabalhe. Valeu, homem de bem. E entenda que você vai estar satisfeito, quando você espalhar benefício para o seu semelhante. É como a mãe se sente. Quando a mãe faz o bem para o seu filho, ela fica feliz. E satisfação é isso, é estar feliz, satisfeito em plenitude. E se eu fizer algo pelo meu próximo, eu vou ficar em paz, eu vou ficar feliz. Eu estou ganhando com isso. Então, eu sou promotor do meu próprio bem-estar. E não tem melhor promoção do que ser útil e servir ao seu próximo. Você é aquele que doa. Você está em condições de ajudar o seu próximo. Então, se eu aprender essa página, está resolvido. Agora, eu preciso aplicá-la. Não é apenas ler e amanhã já esqueci e me irrito e vou fazendo besteira. Esse casal que Eugênio narrou para nós, se ele permanecer fazendo, eles vão ver o resultado. Tenho plena certeza, porque é a outra face. E quando vibramos amor, não há quem consiga resistir a essas vibrações. Nós pedimos através do amor que a espiritualidade socorra aquela irmã que está necessitada. Tudo aquilo que pedires em meu nome, em oração, com certeza irás obter. É uma das promessas do Cristo. Portanto, se eu estou pedindo para que a fulana de tal, com certeza vou conseguir. Agora, eu preciso fazer. Desculpe eu ter estendido o tempo. Lamentavelmente, eu sou meio rebelde e desobediente, mas tentei ajudar.